Salve, salve galera, Cleidoca na área. E agora você vai assistir o primeiro episódio da abertura de processo do novo show da Poli. Eu posso sair? Boa noite, pobreza! Quem vem aqui pra comer? Quem vem aqui pra beber? Quem vem aqui pra trabalhar? Boa noite para todos vocês. Também. Obrigada. Hoje nós estamos gravando o novo programa da série, o Poli TV. O Poli TV está cheio de novidades, cheio de prêmios. Quem vem aqui pra ganhar prêmio? Trabalhar ninguém quer, não é? Eu quero! Você quer? Depois eu vou te fazer uma colocação. O show da Poli nasceu em 2004. Ele foi resultado de um processo que eu passei com muito prazer na Escola Técnica de Artes, Fundação das Artes de São Caetano do Sul. E basicamente esse show ele foi estruturado em 3 textos do Brecht, né, o dramaturgo alemão, que foram Um Homem é um Homem, O Filhote de Elefante, que é um apêndice de Um Homem é um Homem, e a peça didática de Baden-Baden sobre o acordo. Então, sobre esses 3 textos que nós estávamos pesquisando, nasceu o show da Poli. Mas ele ficou muito calcado no filhote do elefante, que é esse apêndice. E a partir dessas pesquisas, nós fomos tentando encontrar, os meninos foram trazendo ideias, e acho que o show da Poli tendo como base, né, o Filhote de Elefante, que é o primeiro texto de Bertolt Brecht que tem a estética do chamado teatro épico, que é escrito em 1926. Nele que nós vemos ele trabalhar a teatralidade ou deslumbrar ou revelar todos os melindres teatrais, quebrando a quarta parede e tentando trazer a alusão de uma crítica e uma reflexão e fazendo que o público não tenha uma ação passiva diante daquela situação. Não, eu não venho só assistir, eu faço parte disso. Então quando ela sai de uma estética que é da caixa preta, que é do teatro, e vem para o ônibus, é essa possibilidade de desmantelamento de todo tipo de parede, embora você tenha ainda um aspecto de tentar organizar uma certa estrutura, num certo roteiro, mas ele tem esse aspecto aberto em que o público ele é incorporado, né? Ele faz parte. Eu não fico aqui sentado e ok, agora eu vou ficar assistindo a peça. Não, ele se torna até um próprio personagem, né? Originalmente o texto falava desse julgamento e ele entregava para a plateia o que deveria ser feito ali. Então a plateia ela estava ativa, né, a todo momento dando palpite de o que era para fazer, se ele tinha que ser julgado, se não tinha que ser julgado. E ali para a gente também tinha essa possibilidade da plateia participar ativamente desse processo, né? Então isso foi transposto para programas de auditório, e em cima disso a gente começou a fazer algumas pesquisas sobre esse universo, né? E a gente descobriu essa velocidade da informação, a velocidade da notícia, como que ela chegava, a necessidade dessa notícia, a necessidade da audiência, de como que tudo era feito para que essa audiência tivesse alta, patrocínio, todo esse mundo a gente começou a pesquisar. Teatro é uma lente de aumento que vai ampliar as coisas, e quando as pessoas assistem essa lente de aumento, elas podem simplesmente contemplar, mas para Brecht nesse momento ele achava que era necessário que as pessoas tivessem que se envolver no sentido crítico, sensível, sabe, uma inteligência de perceber que aquilo não é para atingir a personagem, atinge a ele, ao público. Atinge, e acho que é o mais importante, uma boa peça ela conta histórias de alguém
mas que é um espelho da nossa vivência, das nossas experiências. E aí o Show da Poli nasce com aquele espectro comum do teatro brechtiano em alguns aspectos, que é o humor. Na Fundação das Artes, quando eu assisti, eu tinha uma percepção que era uma estética bem precária, assim, as pessoas de fora meio que interagiam, né? Tinha um humor negro, era relativamente agressivo, mas era divertido. Brecht falava que o humor era necessário, a diversão, aliás. A gente precisa eliminar a diversão do teatro, a gente só precisa usar ela com inteligência, com bom senso, com responsabilidade. Aliás, esse tipo de teatro nasce por onde? Nos cabarés. Brecht percebia que o teatro mais ativo, onde existia essa teatralidade pura, era nesses espaços sujos, nesses cabarés onde as pessoas fumavam, bebiam, assistiam um show, e era uma coisa de participação ativa e era prazerosa, não era intelectual, não era acadêmica, não era para dizer que fui ao teatro e aprendi alguma coisa, era para viver. E aí, quando a Cleide me convida para fazer esse trabalho, ela retoma o processo, falando um pouco sobre as questões do Brecht, sobre essa estética do lixo, da humilhação, tudo que ela queria. E aí eu fiquei pensando com as minhas próprias experiências de teatro, com as minhas coisas. E conforme ela foi falando, eu achei que o trabalho com os bufões era uma estética que dialogava muito, porque o Brecht ele fala sobre essa quebra da quarta parede, né? Já não tinha quarta parede lá na Fundação das Artes, e mais quando a vida entrava dentro da cena. Nós vamos fazer então o quê? Um pequeno ensaio, porque o programa é o quê? Ao vivo! De novo! Ao vivo! E a cores? O que acontece então na questão do programa? Nós vamos fazer pequenos códigos. Quando eu fizer assim, é pra dar risada. Isso! Vamos lá, todo mundo! Quando eu fizer assim, cala a boca! Cala a boca, entendeu? Cala a boca, já morreu. Quem manda na sua boca sou eu. Isso! Quando eu fizer, repete. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca na sua sou eu. Exatamente. Não, você manda na tua boca, na minha Quem morreu. manda na sua. Atenção! Quando tiver momentos de muito prazer, vocês vão fazer o quê? O quê? Levar a mulher embora. Palmas! Palmas! Vai lá! Palmas! Exatamente! Quando tiver o quê? Acabar! Nós entrarmos em comercial, o que vai acontecer? Quando voltarmos, todo mundo vai falar: ai, que tesão! Esse é o código, hein? Ai, que tesão! Atenção, nós vamos ter o quê? Uma atração muito boa, maravilhosa, que é a entrevista com a bruxa. Quando a bruxa chegar, você vai pegar o quê? O braço, pode ser o menor ou o maior, de quem está do lado. E vai fazer: ai, que medo! Ai, que medo! Entendeu? Pegou! Ai, que medo! Isso, mais vivacidade, eu quero ver Nós vocês. começamos a investigação desse processo, dessa linguagem, e tentamos encontrar um caminho para que a gente pudesse discutir e entender qual a importância dessa linguagem, né? Entender essa estética dentro do trabalho do ator, né? E é um processo provocativo, investigativo, e a gente foi recolhendo os textos a partir de pesquisas que pudessem condensar aquilo que o grupo pudesse querer dizer. E essa troca do público com a experiência artística daquelas pessoas fazia essa experiência única. A partir daí o Show da Poli nasce com essa expectativa de trazer o público para dentro do show. Perceber que, na verdade, a gente, quando está no espetáculo teatral, a gente pode ter a ilusão da quarta parede, mas essa quarta parede não existe. O público está ali presente, ele tem que ter essa consciência, ele não pode ter a passividade. Só que, ao mesmo tempo que é uma diversão, ele pode ser muito cruel. E o Show da Poli era cruel. Ele era bem cruel. Foi uma surpresa porque o jeito que ele chegou no público, eu me assustei. Porque quando foi pra gente descaracterizar ele, assim, e caracterizar de uma outra forma,
eu pensei em elementos da televisão, assim, que trouxesse essa audiência, mas que às vezes a audiência ela não está calcada na qualidade das coisas, né? Então, às vezes a audiência ela está mais calcada mesmo na estética popular e de baixo calão, e talvez uma coisa mais rápida, mais descartável até, e em tragédias. Então, assim, eu percebi que, assustadoramente, como que as pessoas, elas gostavam de assistir a tragédia do cara que estava sendo julgado ali e queriam participar disso, como agentes ativos mesmo. E saber que a tragédia ficará lá. E eu fico confortável aqui. E eu tenho uma espécie de conforto por saber que eu não estou vivendo aquele problema. A TV, como é uma caixa preta, o problema está dentro da TV, né? E o teatro não. Quando você traz um espetáculo com uma provocação, o público se vê inserido dentro disso e isso pode incomodar. E quando ela apresenta um pouco a humilhação sobre que ela apresenta ali os políticos, né? E ela tem um momento em que ela apresentava várias o que os políticos ofereciam, assim, né? Restos para o povo, e isso ficou marcou para mim. E essa relação também de, ao mesmo tempo em que é humilhante algumas coisas para o público, o que ela diz, tem um jogo ali, tem uma questão da diversão e do acolhimento, em que todo mundo joga, tem uma dimensão corporal, eu acho que é ritualística, que faz com que todo mundo perceba o que está acontecendo ali, sabe? Não fica tão distante, eu estou falando para essa câmera e parece que há um distanciamento. Não, minha experiência aqui, fazendo com todo mundo presente, me congrega para uma espécie de ritual, até uma espécie de como fala, de purificação, de catarse sobre todo o lixo, né? Toda essa problemática da política que jogam em cima da gente, sabe? E que a gente tem que trabalhar e transformar em alguma outra coisa. Então, acho que o show da Poli, e a minha experiência aqui foi vendo como que a gente vai transformando essas coisas em alguma outra coisa, numa tentativa de ser benéfico, né? Pra mim e pro outro. Primeiro, eu vou passar a regra do jogo. Quem tirar o maior número é o vencedor. Por favor, pode paramentar a nossa amiga Camila e vamos para o peão da casa própria. A nossa casa. Por favor, pode soltar. Roda, peão! Roda, Camila! Roda, peão! Roda, peão! Roda! Número 2! E foi legal porque no final do primeiro espetáculo, que foi esse de 2004, algumas pessoas vieram para mim em decorrência das cenas que a gente fez, tudo, da estrutura, e elas diziam: se você queria atingir, você conseguiu, porque eu tô enojada. Aí eu falei: puxa vida, isso é bárbaro. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, mas isso que eu coloquei aqui é uma coisa que você consome todos os dias na TV. É um produto que você vê sempre, consome sempre, e às vezes você tá até tomando um café, almoçando, e tá vendo um corpo estendido na reportagem, que eles nunca têm um nome. 01 ou 02 ou 400 pessoas que morreram por violência ou por acidente, alguma coisa assim, ou por uma chacina. Aí, não, mas eu não tinha percebido isso assistindo televisão. As pessoas me falavam isso. Eu não percebia isso assistindo televisão. Eu percebi isso aqui, no show, em cima do palco. E aí eu pensei, era esse o meu objetivo. Feito. Mas não é um incômodo que a gente queria gerar um mal-estar, mas é um despertar, é uma iluminação.
e sem apontar dedos. É uma das coisas que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Não é nós apontarmos dedos, mesmo porque nós não vimos com respostas de nada. Tudo terminava com uma espécie de reticência. Né? Aquela velha questão, a vida é reticência, só existe um ponto final. Mas a gente tem uma tendência nas nossas obras colocarmos pontos finais. E nesse tipo de trabalho nós deixamos essa ideia da reticência, que a vida segue. Agora que você vê esse trabalho, saiba, a porta vai abrir, a sua vida segue. E é a partir daí que as coisas vão mudar. Não espere que o teatro vai mudar a tua vida, que ele não vai mudar a sua vida. Porque quem muda a sua vida é você. Só que as pessoas esperam numa obra artística as respostas. Quanto mais respostas você vai ter, mais vai ser vago essa possibilidade. Quase impossível, porque não vai ter essa resposta. Vou tomar todas! Coloca mais uma na minha cabeça. O programa volta em 10 segundos. 10 segundos, preparem-se ao vivo. Olha, fique pronto, Jéssica, cuida da Poli. Aceita, vai, 3, Assistente, vai.